Hello! Good morning, my students! I hope you are having a great week. Tivemos aí uma semana com feriado, né? Um feriadão, um holiday. It was carnival. Espero que o carnaval de vocês tenha sido ótimo, né? Para quem gosta de festa, que tenha ido para festa. Para quem gosta ou precisava descansar, que tenha descansado, né? Quem é do bloquinho da Netflix, que tenha maratonado bastante séries e filmes. Então eu espero que tenha sido um bom carnaval para todos. Eu tô meio fanhosa hoje, tô com uma crisezinha alérgica de rinite, então não reparem a voz estranha da teacher, uma voz meio de pato que eu tô hoje. Então não reparem, mas tá tranquilo para falar e vamos de live, né? Nossa live aí é normal da quarta-feira, né? Quarta-feira às 10 horas. Toda quarta estamos aqui para conversar sobre estudar inglês. Então, nessas lives de quarta-feira, para quem não conhece ainda, para quem não tem acompanhado, é o dia que eu tiro para vir conversar com você sobre temas teóricos de estudar inglês, né? Então, como funciona o estudo, melhores técnicas para estudar, né? Inclusive, semana passada tivemos uma live muito bacana de como estudar inglês com música. Quem não viu, pode ficar tranquilo que ela vai pro YouTube, tá? Não foi ainda por causa do feriado, eu tirei aí 2 dias para descansar um pouco, segunda e terça eu dei uma paradinha com o trabalho, mas até fim de semana estará a live de semana passada lá no canal do YouTube, tá? Para quem não conhece, o canal Bruna Raftopoulos. Só ir lá depois, tem essas lives teóricas com técnicas de estudo, tem as aulas de inglês completas, né? Inclusive a aula de sábado passado ainda está disponível, vai ficar disponível só até amanhã de manhã. Quem não estudou ainda a aula de sábado passado, corre lá para assistir. Mas vai depois aí que ainda dá tempo. Vamos conversar aqui na live primeiro, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá para poder ative o sininho para poder ser lembrado das aulas novas todas as semanas, né? Temos aulas de inglês todas as semanas, temos live no Instagram, temos dicas diárias de inglês e também frases e voltamos. A internet tinha dado uma desestabilizada ali, então estamos de volta. Então, como eu estava explicando, eu não estou conseguindo colocar mensagens aqui, mas lá na minha bio tem o link do meu site. Lá você encontra o link para o canal do YouTube, link para a página do Facebook, o link para o canal do Telegram. Nós temos um grupo no Telegram onde eu envio todas as semanas dicas, vocabulário novo, avisos. Você tem a possibilidade de cadastrar o seu e-mail também, tá certo? Você pode cadastrar o seu e-mail para poder receber todos os avisos de aulas, quando tiver novidade no canal, todas as novidades você fica sabendo se você tiver seu e-mail cadastrado, tá certo? Então, é lá no link da minha bio, tem o meu site e aí você encontra todas as informações. Quando acabar a live aqui, eu vou fazer um stories mostrando o link lá do meu site, mostrar aí todas as informações para vocês, tá certo? Então, hoje eu separei um tema para poder vir conversar com vocês, que é muito, mas é muito pedido. Na verdade, não é pedido como tema de live, né? É dúvidas de todos os alunos de inglês ou de quem quer estudar inglês, quem quer começar, retomar os estudos, enfim. Essa é a pergunta que mais me fazem, que já mais me fizeram ao longo da minha vida. Com certeza, eu não tenho esse número, né? Eu não tenho a contabilização. Eu não tenho essa informação de quantidade, né? Mas com certeza já ouvi essa pergunta mais de 1 milhão de vezes. Nossa senhora, essa é a pergunta do milhão, né? Quem aí é da minha época, nossa senhora, minha época. Quem aí nasceu pelo menos no final da década de 90, lembra aí do jogo do milhão? Então essa é a pergunta que vale 1 milhão de reais em barras de ouro, que vale mais que real. Qual que é a pergunta, Bruna?
Em quanto tempo eu vou conseguir falar inglês? Né? Em média é essa a pergunta, mas ela tem algumas variações, né? Quantos anos eu preciso estudar para poder falar inglês? Quanto tempo eu fico fluente no inglês? Então tem as variações de perguntas aí, mas no geral as pessoas querem saber quanto tempo é preciso estudar inglês para poder conseguir se comunicar, para conseguir falar, né? Então, acaba que as pessoas ficam até muito confusas quando vão começar a estudar inglês ou quando vão pesquisar para começar a estudar inglês, porque existem várias respostas, né? A gente vê aí um professor fala um tempo, uma escola fala um tempo, tem gente que promete um milagre de 1 ano. Eu já falei sobre isso, que eu não acredito nisso, né? Muito pouco tempo, mas eu vou detalhar isso porque tem escolas que vão falar, é 3 anos, é 4 anos, tem professor que fala é 5, é 6, é 2. Temos inúmeras respostas, né? Só que muitas pessoas respondem isso baseado ou na experiência própria, né? Tem pessoas que estudaram inglês e falam, não, aprende inglês é com 4 anos, eu aprendi com 4 anos. Então, muitas pessoas se baseiam na própria experiência ou naquele mundinho fechado ali daquela escola que ele trabalha, no caso se for um professor, né? E é claro que não é pouca coisa, né? A gente se baseia nas experiências que a gente tem, é verdade. Mas eu vim trazer aqui para vocês um dado científico, pra gente não ficar com achismos, né? Eu acho que é 4 anos, eu acho que é 6 anos, eu acho que é 20 anos. Misericórdia! Mas o que acontece? Existem estudos linguísticos de idiomas, e aí o estudo baseado no inglês, né? Porque tem diferença entre um idioma e outro, sim. A gente acha que não, qualquer idioma é o mesmo tempo para aprender, não, tá? Tem diferenças, então eu vou falar aqui sobre o aprendizado de inglês. Existem estudos linguísticos e eu vim trazer um dado da Cambridge, que é a referência nos estudos de língua inglesa, tá certo? O que a Cambridge fala pra gente? Que a gente não tem que basear o nosso aprendizado em inglês em anos de estudo, tá? Então, não é assim que a gente calcula o tempo médio que uma pessoa vai aprender o inglês. A gente vai falar aqui sobre horas de estudos de inglês. Então, não importa se você vai... O que vai determinar se você vai estudar 1, 2, 5, 10 anos para poder aprender a falar inglês, não vai ser exatamente esses anos, e sim a quantidade de horas que você estuda inglês. A quantidade de horas que você estuda por dia, por semana, tá certo? E é claro que a qualidade influencia muito, mas como é um dado científico, qualidade é algo subjetivo, não tem como a gente quantificar. Por isso que a Cambridge traz um dado pra gente sobre horas, porque aí é um dado quantitativo. Aí a gente sim consegue quantificar, tá certo? Então, o que acontece? A Cambridge fala então nessa questão aí de quantidade de horas de estudo. Bruna, então quantas horas eu devo estudar? Eu já falei isso em live anterior. Você não tem obrigação de estudar uma determinada quantidade de horas por dia. Isso aí vai depender da sua condição, da sua rotina, né, do que você pode, do que você quer e do objetivo que você tem com o idioma também, tá certo? Isso aí que vai determinar a quantidade de horas que você vai estudar. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho do meu curso, o que eu proponho para os meus alunos para vocês compararem, tá? Mas não é algo rígido. A quantidade de horas vai depender de você. Bruna, mas eu entrei num curso que é 2 horas de aulas de inglês por semana. Então, é só isso que eu tenho para estudar. Claro que não, né, gente? Se você tem 2 horas de aula por semana, com um professor, numa sala de aula, videoconferência, curso online, comunidade Be Ready, que é o meu curso online. Se você tem 2 horas de aula em qualquer curso, é claro que você pode incluir mais horas de estudo de inglês na sua rotina, se você quiser e se você puder, tá certo? Mas
O que esse estudo da Cambridge traz pra gente? Então, eu vou falar brevemente, porque esse assunto é um pouco extenso, a questão aí dos níveis de inglês. Eu vou trazer isso em uma outra live também, ou talvez eu até comente na aula de sábado, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, eu vou só pincelar. Nós temos os níveis de inglês. Geralmente, as pessoas mais leigas, estudantes, eles falam básico, intermediário e avançado. São os 3 níveis de inglês, né? Para nós, professores de inglês, estudantes da língua mesmo, né? Seja como professor, seja como um tradutor, um linguista, nós trabalhamos os níveis de inglês um pouquinho diferente. É dividido em 6 partes, tá? Então, é o A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, são 6 partes, seriam 6 níveis de inglês. Mais ou menos, eu vou trazer esse assunto, vou explicar melhor em uma outra live, porque aí eu até mostro o quadro da Cambridge para vocês, com a explicação de cada nível, o que você precisa ter para se enquadrar naquele nível. Mas seria mais ou menos o seguinte, o A1 e o A2 seria mais ou menos o nosso básico, o B1, B2 seria aí o intermediário, pegando já um pouco do avançado, tá? Já pegando o início do avançado. O C1 seria o avançado, o C2 seria aí mais que o avançado. Seria... Muitas pessoas chamam de fluência, não é correto chamar de fluência, mas seria aí quando você já está quase que no nível profissional da coisa, né? Você já consegue se comunicar praticamente como um nativo, né? A gente não se considera nativo, porque nativa eu sou do Brasil, então eu falo português. Mas é quando você consegue igualar a sua comunicação aos nativos, as pessoas que falam o inglês de forma nativa, né? É o primeiro idioma no país que elas nasceram. Então, seria aí mais ou menos essa divisão. E aí, o que essa divisão de carga horária, né? Quantidade de horas, traz pra gente? O C1, o A1 e o A2, que seria o nosso básico, pra gente poder completar o A1, a gente precisa aí de 100 horas de estudos de inglês. 100 horas é a média que uma pessoa precisa para completar o A1. Bruno, o que é o A1? O A1 é quando a pessoa tá no básico. Tem o 0. O 0 vem antes do A1, tá? O 0 é quando a pessoa não tem nada de inglês ou quase nada. Tem um contato muito pouco com o inglês. Aí ela seria o 0. Então, ela ultrapassa essa barreira do 0, começa a estudar, aí sim ela entra no A1, tá certo? Para eu começar e concluir o A1, eu preciso de 100 horas de estudos de inglês. Então, é isso que os estudos dos linguistas falam pra gente. É necessário 100 horas de estudos de inglês para você finalizar o A1. E para você finalizar o A2, você precisaria de mais outras 100, 120 horas, tá? Porque aí é um pouquinho mais extenso. Então, ao todo, o básico todo, que a gente chama de básico, né? Que seria esse A1 e o A2, trazendo aí para os níveis de inglês que a gente trabalha, nós professores, linguistas, trabalhamos no inglês, para a gente poder começar e finalizar esse básico, precisa aí de no mínimo 200 horas de estudos de inglês. Tá bom, Bruna, então essas 200 horas eu vou dividir como? De acordo com o que você puder, de acordo com o que você quiser e de acordo com o que te for oferecido também, né? A gente sabe que estudar sozinho é muito difícil. Então, acaba que a gente fica dependendo do professor, da escola. Então, quanto mais material aquele professor ou aquela escola de inglês te fornecer, mais você vai ter condição de estudar mais, desde que você queira, né? Então, eu, por exemplo, forneço para os meus alunos, em média, 6 horas de estudos de inglês por semana. Pelo menos 6 horas de estudos de inglês por semana. Não é nem média, não, é no mínimo, tá? E aí, se o aluno quiser estudar 6 horas, bem, se ele não puder, Bruno, essa semana eu estudei só 3, tá ótimo, você já estudou muito mais do que a média dos brasileiros, né? Quantas pessoas não estudam nada de inglês ainda? É muita gente. Então, você já tá muito bem.
Então, a gente tem que ir incluindo na nossa rotina. Eu vou trazer um dado aqui, eu fiz um cálculo, só para vocês terem uma ideia. Para a gente poder fazer o A1, que seria metade do básico. Eu disse que precisa de 100 horas de estudos de inglês, não é isso? Então, para a gente chegar na metade do básico, seriam 100 horas de estudos de inglês. 100 horas de estudos de inglês. Se a gente estudar 1 hora por semana, olha como é pouco, né? 1 hora por semana. A gente faria esse A1, que é metade do básico, em 2 anos. Porque um ano tem 52 semanas, né? 2 anos seriam aí 104 semanas. A gente conseguiria estudar 104 horas de inglês se a gente não falhasse nenhuma semana, tá certo? Então, olha só, para fazer metade do básico, a pessoa que estuda 1 hora de inglês por semana, ela leva cerca de 2 anos para fazer. Nossa, Bruna, é muito tempo para pouca coisa. Mas porque ela escolheu estudar pouco tempo por semana, tá certo? Agora, por exemplo, vou comparar com a comunidade Be Ready, que é o meu curso online de inglês, tá? Só para vocês terem ideia. Tô vendendo o curso aqui não, tá? Inclusive tem aula gratuita lá no YouTube. Quem não pode, não quer pagar um curso, é só ir lá assistir as aulas gratuitamente, você vai aprender muito, tá certo? Na minha comunidade de inglês Be Ready, nós temos no mínimo 6 horas de estudos de inglês por semana. Eu ofereço para os meus alunos 6 horas de estudo de inglês por semana. É 6 horas de aula com você, Bruna? Não necessariamente, tá? Geralmente dá aí umas 4 horas de aula comigo. Porque são 2 aulas por semana, sexta e sábado. E cada aula tem cerca de 2 horas de aula de duração. Às vezes é 1 hora e pouco, às vezes é 2 horas e meia, é uma média, tá certo? Só que eu ofereço mais materiais na plataforma para os alunos estudarem. Esses materiais da plataforma tem áudio, tem vídeo, tem material escrito, exercício prático, exercício oral, exercício de áudio. Então tem um monte, quase que eu falei aqui, algo que não podia, mas tem um monte de material para que o aluno possa estudar uma quantidade maior de horas por semana, se assim puder, se assim desejar, tá certo? Então, um aluno da comunidade Be Ready, ele tem aí no mínimo 6 horas de conteúdo para estudar inglês por semana. O aluno que entra na comunidade Be Ready, ele tem 52 semanas de aula de inglês ininterruptas, porque ele tem uma anuidade, né? O meu curso é uma assinatura anual. Então, você tem um ano completo, 52 semanas exatas, de estudos de inglês. Então, isso aí dá cerca, eu fiz o cálculo aqui, dá em média 312 horas de aulas de inglês, tá certo? Então, um aluno que entrar na comunidade Be Ready e conseguir seguir o cronograma, ele vai estudar mais de 300 horas de inglês em um ano. E nesse um ano, mais de 300 horas de inglês, ele já estaria lá no B1, que é o intermediário, tá certo? Então, ele faria o A1, o A2 e o B1. Então, ele já teria um conteúdo muito grande, tá certo? Aqui, ó. Chegou a minha ajuda. Então, para quem estava querendo saber o link do canal, o link do grupo no Telegram, depois entra aí no site brunaraftopoulos.com.br, tá aqui na live para vocês lembrarem de acessar depois, e tem todos os links de todas as redes sociais, tá certo? Aí, ó, Thales, meu sobrinho e afilhado, disse que tá assistindo a live, né? Na verdade, o tio dele falou que tá assistindo a live. Ele ainda não sabe escrever, mas já tá aprendendo inglês, hein? Em breve eu vou
gravar um vídeo com ele, conversando comigo para vocês verem. Ele é lindo, 2 aninhos e já tá falando umas palavrinhas de inglês com a Dindinha, né? Então, claro, né? Aqui santo de casa faz milagre sim, família aprende inglês comigo. Não tem nada disso, tá? Essa história aí desses ditados, santo de casa não faz milagre, em casa de ferreiro espeta de pau. Aqui na minha casa, na minha família, isso não funciona não, tá? Nem que seja um básicozinho, as pessoas ao meu redor sabem inglês sim, porque eu faço questão de ensinar, tá certo? Só não aprende se não quiser mesmo. Então, olha só a diferença. A pessoa que estudar 1 hora de inglês por semana, ela levaria aí 2 anos para completar metade do básico. Agora, uma pessoa que estuda 6 horas de inglês por semana, ela levaria mais ou menos uns 4 meses para poder finalizar essa metade do básico. Então, olha o que faz a diferença. O que faz a diferença não é a quantidade de anos que você estuda de inglês, é a quantidade de tempo quantificado em horas que você estuda por dia, por semana. Isso que vai te fazer conhecer, aprender, evoluir no idioma mais rápido ou mais devagar. Por isso, então, que não é válido a gente falar assim, você vai aprender inglês em 4 anos, você vai aprender inglês em 6 anos. Não sei, eu não sei quantas horas a pessoa está disposta a estudar todos os dias, né? Pode ser que hoje eu tenha condição de estudar 3 horas por semana, mas daqui a 1 ano eu vou ter condições de estudar 8 horas por semana. Aí olha a diferença que vai dar. Talvez no primeiro ano eu vou evoluir um pouquinho mais devagar, mas no segundo ano, eu aumentando a minha carga horária de estudo, eu consigo evoluir mais rápido. Então é isso que vai fazer a diferença, tá certo? Então não vamos mais trabalhar com quantos anos eu vou levar para aprender inglês, e sim quantas horas de estudo de inglês que eu vou precisar para aprender inglês, tá certo? E aí, a gente entra num detalhe que, qual que é o meu objetivo com o inglês, né? Eu já falei isso antes e eu volto a repetir porque isso é muito importante. A fase do planejamento do seu estudo, gente, é importantíssimo. Por quê? Não adianta eu entrar num curso de inglês qualquer, por melhor que ele seja, se eu não tenho claro na minha mente o que eu quero com o inglês. Não faz sentido. Nossa, eu quero aprender inglês para poder viajar. Ok, é um objetivo. Eu quero aprender inglês para fazer uma prova de mestrado que está me exigindo inglês. É outro objetivo. Eu vou ter que focar numa outra habilidade do inglês. É claro que quando a gente estuda inglês, a gente precisa permear pelas 5 áreas, 5 habilidades do inglês. Estudiosos falam que são 4 áreas, são 4 habilidades, mas tem outros estudiosos que trabalham com 5 habilidades e eu gosto dessas 5. Por que mais uma, Bruno? Porque as 4 habilidades são escrita, leitura, compreensão auditiva e fala, tá certo? Por que que eu falo 5? Eu incluo uma quinta que é a interpretação, tá? Não adianta nada eu ler um texto científico e eu sei, texto qualquer, não precisa nem ser científico não, foi um exemplo que veio na minha cabeça aqui, mas eu vou ler um texto. E aí, nesse texto, eu até conheço as palavras que estão nele, mas quando junta as palavras, esse texto não faz sentido na minha cabeça. Então eu sei ler, mas eu não estou sabendo interpretar, eu não estou sabendo compreender. Tá certo? Então, saber o significado de palavras e frases isoladas é uma coisa. Conversar fluidamente com alguém, ler um texto corrido e entender todo aquele contexto é outra coisa. Então, é uma habilidade maior, a interpretação. Por isso que eu gosto dessa linha que os estudiosos falam que são 5 habilidades. Então, repetindo: leitura, escrita, interpretação, compreensão auditiva e fala. Essas são as 5 habilidades que a gente precisa permear, a gente precisa passar pelas 5 para que a gente realmente fale. Eu sei
determinado idioma. E isso é para qualquer idioma, tá? Diferente do que eu falei anteriormente, isso vale para qualquer idioma. Então, quando eu sei bem essas 5 habilidades, eu posso dizer que eu sei um idioma. Eu falo fluentemente ou eu falo inglês, né? Porque quando a gente fala eu falo inglês, não é só falar o inglês. É essas 5 habilidades que eu tô contando para vocês. Mas a gente resume em simplesmente eu falo inglês, tá certo? Então, o que acontece? Eu preciso saber para que eu quero o inglês. Ah, mas todo mundo quer o inglês, é para trabalho. Não, você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Pode ser que a maioria queira e precise do inglês para trabalho? Sim, é uma realidade nossa, do nosso país hoje, a exigência do inglês no mercado de trabalho. Então, muitas pessoas procuram o inglês por causa disso. Mas a gente não pode excluir outras necessidades com o inglês. Como eu disse, pessoas às vezes querem viajar para outro país e conseguir se virar sozinho, viajar sozinho bem. Às vezes a pessoa quer ter a condição de passar numa prova de mestrado, de doutorado. Às vezes ela quer fazer uma graduação, especialização em outro país e aí precisa do inglês, ela quer fazer um curso, seja profissionalizante ou não. Às vezes é um curso de sonho da pessoa, mas é em outro país e aí é ministrado em inglês. Pode ser que a pessoa queira conseguir com o inglês ver um filme sem legenda, escutar as músicas prediletas e entender, ir no show do ídolo e conseguir entender o que ele fala entre as músicas. Cada um tem a sua necessidade e tem o seu sonho ao estudar inglês. Então é preciso que você planeje, pensa. Se você ainda não começou a estudar inglês, ou mesmo que você já tenha começado, pensa, o que eu quero com o inglês? O que ele vai realizar na minha vida? O que vai melhorar, vai modificar na minha vida estudar inglês? Depois que você tiver essas respostas, você pode, na verdade, focar em uma dessas 5 habilidades que eu te falei. Para você saber falar inglês, você precisa estudar todas, tá? A gente não pode ficar deficiente em uma ou outra, ou deixar de lado. É claro que a gente sempre é melhor em uma e pior em outra. Isso aí não é problema, mas eu não posso ignorar uma habilidade e estudar só outra. Mas eu posso focar naquela que vai me ajudar a alcançar meu objetivo, não é verdade? Por exemplo, eu, quando quis estudar inglês, meu sonho era era ver filmes sem legenda, né? Já contei essa história aqui antes, eu acho que tem até lá no YouTube um vídeo que eu conto essa minha história. Então esse era o meu sonho, eu queria estudar inglês para poder ver filmes sem legenda. Quando eu comecei a estudar, eu criei um outro objetivo. Esse sempre foi presente, mas eu criei um outro objetivo. Eu queria também conseguir comunicar com pessoas de outros países. Então, eram esses meus 2 grandes objetivos. Eu não pensava em trabalho, né? Eu não fazia ideia que eu podia trabalhar com inglês. Não queria ser professora, já contei isso antes. Não era o que eu queria fazer da vida. Tanto é que, para quem não sabe, a minha primeira formação em graduação é em engenharia química. Eu sou engenheira, né? Então, sou ex-engenheira, digamos assim, porque eu não trabalho na área mais, nem pretendo. Sou muito realizada e feliz sendo professora de inglês. Mas eu não pensava em trabalho, eu não pensava em mestrado, eu não pensava nessas coisas que a maioria pensa, tá vendo? Eu queria ver um filme sem legenda. E depois eu queria conversar com nativos, com pessoas de outros países, poder viajar e me virar, ou se a pessoa fosse turista aqui, eu ter a condição de ajudar ela em algo por saber falar inglês. Era isso que eu queria. Então, o que eu fiz? No meu estudo sempre foquei em audição, né, compreensão auditiva e fala. Foi o meu foco. Bruna, você só fez aula de conversação? Nunca fiz aula de pura conversação na vida. Nas aulas, tinha aulas que eram mais voltadas para conversação, né? Que é até a maneira que eu utilizo no meu curso. Mas eu nunca fiz um curso específico de algo. Por quê? Para eu saber falar inglês, eu preciso passar pelas 5 habilidades. Mas eu foquei em 2, porque elas que iam me ajudar a alcançar meu objetivo. Então, tá vendo a diferença? Além dessa questão de
tempo de estudo, eu preciso saber para que eu quero o inglês para conseguir focar e direcionar melhor meu estudo. Então, isso vai fazer diferença também, tá certo? Então, pensa primeiro, qual que é o seu objetivo com o inglês? O seu objetivo, ele precisa de um prazo determinado? Ah, eu preciso fazer uma prova de mestrado e a prova é ano que vem? Ah, então você vai ter que fazer um cronograma todo baseado em até ano que vem, para você alcançar esse objetivo. Não tem prazo determinado. Eu só quero aprender inglês porque é o meu sonho. Mas pode ser ano que vem, pode ser daqui 5 anos, eu não tenho prazo. Então você pode seguir um outro ritmo. Você pode estudar, vai se dedicar, óbvio, já que é seu sonho, a gente precisa se dedicar. E você pode escolher seu ritmo, tá certo? Então, primeiro pense para que você quer estudar inglês, para que o inglês é importante para você, qual o objetivo que você quer alcançar com isso, antes de pensar quantas horas eu vou precisar estudar. E lembre-se, não determina quantidade de estudo em anos ou meses. A gente precisa determinar em quantidade de horas. Essa é a maneira correta da gente ver a quantidade de tempo que a gente vai estudar, tá certo? O que acontece? Mais uma observação aqui, né? Eu falei antes, mas só retomando. Você vai seguir um cronograma que couber na sua rotina e que você quiser, tá? Não é nada engessado. Eu disse que no meu curso online de inglês, eu ofereço para os meus alunos, no mínimo, 6 horas de conteúdo de inglês para estudar por semana, né? No final de um ano, eles conseguem ter uma quantidade de conteúdo de inglês de mais de 300 horas de estudo de inglês, tá certo? Mas você tem que estudar 300 horas de inglês por ano? Não tem que nada, né, gente? Eu sempre falo isso com todo mundo. A gente não tem que nada. Você vai fazer de acordo com o seu objetivo, com a sua rotina, com o que você quer. E não é engessado também se eu estudei 6 horas de inglês essa semana, nada me impede que na semana que vem eu estude 4 ou estude 10. Né? As coisas são flexíveis. A gente só precisa ter disciplina para seguir o que a gente quiser, né? Se eu me comprometer a fazer aquilo, eu tenho que fazer. Então, eu estou falando que no meu curso de inglês, eu ofereço, no mínimo, 6 horas de conteúdo de inglês para estudo por semana. Mas eu não posso obrigar nenhum aluno a estudar essa quantidade de inglês por semana, né? Então, eu ofereço. Mas obrigar, a gente não obriga nada a ninguém, né? Então, pode ser que tem muita gente aí que entra no curso de inglês, paga, mas não estuda. Tem gente que, mesmo sem pagar nada, consegue ter a disciplina de estudar lá no meu canal no YouTube de graça, né? Eu recebo muitas mensagens de gente agradecendo, falando que já tá aprendendo muito. E essas pessoas não estão na comunidade de inglês. É porque elas estão se esforçando. Eu me esforço aqui em preparar ótimas aulas para vocês, mas vocês precisam se esforçar daí para conseguir realmente aprender, tá certo? Então, quando for analisar quanto tempo eu preciso estudar inglês para realmente aprender inglês, pense na quantidade de horas, tá certo? Eu vou me planejar aqui, mas eu acho que eu vou comentar esse assunto novamente no sábado, porque aí lá no YouTube eu consigo mostrar para vocês a tabelinha certinho, com essas informações dos níveis de inglês, para vocês terem noção aí ao caminhar nos estudos de inglês de vocês, tá? Então eu vou planejar aqui para incluir na aula de sábado, para vocês saberem como que é essa divisão, né? O que eu preciso ter para estar no nível A1, no nível B1, né? O que é isso realmente? Então eu vou mostrar para vocês na aula de sábado, tá? Então, para quem não sabe, todo sábado, às 15 horas, tem aula gratuita lá no meu canal no YouTube. Então, basta entrar lá para poder assistir e estudar conosco. Se você quer ser lembrado, notificado das aulas novas lá no canal, das lives aqui no Instagram, faça o cadastro aqui no site abaixo, ó.
brunaraftopoulos.com.br. Lá você tem a possibilidade de cadastrar seu e-mail para receber todos os avisos. Você pode entrar no grupo do Telegram para, além de receber os avisos, receber dicas de inglês, dicas de estudo, vocabulário novo. Praticamente todos os dias nós temos algum conteúdo lá no grupo do Telegram. Tem o link do meu canal no YouTube, a página do Facebook, então tem todas as informações aí, o cronograma de tudo que a gente oferece de inglês para vocês, tá certo? Então, faça parte, acompanhe, que se você seguir o cronograma, eu garanto que você vai aprender inglês em pouco tempo sim, tá? É possível se a gente dedicar, tá certo? Então, entra lá no site e acompanhe aí todas as nossas redes. Faça inscrição lá no canal do YouTube. Ative o sininho para ser notificado também. As aulas são completas, são muito ricas de conteúdo e dá para aprender muito mesmo sendo de graça, tá certo, gente? Então o objetivo aí é esse, que a gente consiga aprender mesmo não tendo condições de tempo ou financeira. Eu já falei isso antes aqui, mas é bom lembrar. Mas se você quiser também entrar para a comunidade de inglês Be Ready, que é o meu curso online, lá no site também tem as informações, tá certo? Então, espero todos vocês na aula de sábado, às 15 horas, para a gente estudar muito. E hoje eu vou fazer algo diferente. Eu sempre coloco, né, ou no final da live de quarta mesmo, ou alguns dias depois, eu coloco já o tema da próxima live. Hoje eu vou fazer algo diferente. Eu vou colocar aqui nos stories daqui a pouquinho os temas que vocês podem escolher. Então eu vou colocar 3 ou 4 temas de live e aí vocês vão escolher o que vocês querem que eu fale na live de quarta-feira que vem, tá certo? Então dessa vez aí vai ter a participação de vocês, o gosto de vocês, pra gente ter a live de quarta-feira que vem. Então, vote lá o seu tema predileto, o que te chama mais atenção, o que te interessar mais, que aí sim eu falo pra vocês quarta que vem, tá certo? Então, espero todo mundo no sábado às 15 horas e espero todo mundo às quartas às 10 horas, live aqui no Instagram, ok?